Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus, seja bendito, bendita, iluminada. Pois bem, vamos comentar um pouquinho sobre arqueologia, Bíblia, ciência. Bem, às vezes, alguns querem colocar a ciência contra a Bíblia contra a ciência. Essa brigazinha é uma briga burra. A Bíblia, ela tem a sua parte religiosa e tem também algumas partes onde a Bíblia tem razão. Por exemplo, o dilúvio, a Bíblia fala que houve uma grande inundação. Por muito tempo tentaram negar, dizer que era babaquice, como é que pode as águas invadirem toda a terra? Não existe tanta água para invadir toda a terra. E hoje é comprovado em todo o mundo, mostrando que o dilúvio é mundial, que as águas cobriram a terra. Aí agora vamos arrumar uma desculpa. Houve um meteoro que caiu do céu, bateu no mar, e a água do mar invadiu a terra. Pronto, isso aí só é desculpa. Mas houve a inundação? Houve sim. Então a Bíblia também fala que havia gigantes, e nós encontramos centenas e centenas de ossos de homens gigantes, de 3,5 metros, 4 metros, até mais, né? Por todo o mundo. Aí o cara está cavando uma casa, bate num crânio, o crânio é tamanho de um Fusca. Então, a Bíblia tinha razão. Então não adianta a gente tentar colocar a ciência contra a Bíblia contra a ciência. Isso é uma atitude extremamente nécia, tola, porque a ciência, queira ou não, ela acaba dizendo, provando que a Bíblia tinha razão. Agora existem doutrinas que os homens colocam, e são doutrinas idiotas, e eles pegam um texto ali, formam um texto sem contexto, e aí as pessoas às vezes não conseguem. Mas às vezes a própria religião se torna a própria ciência se torna uma religião, como o darwinismo, o homem veio do macaco, tal. Hoje descobriu que o homem não pode ter vindo dos símios. O DNA é totalmente diferente. Hoje, com o conhecimento do genoma que nós conhecemos, 48 cromossomos, tal, descobrimos que é impossível o homem ter vindo do macaco, a não ser que tenha acontecido um erro genético. Mas não encontramos em nenhuma parte do universo, do nosso universo, um erro genético que cause coisas boas. Todo erro genético causa coisas ruins, né? Síndrome de Down, e tem centenas e outras de erros genéticos que acabam até mesmo matando a pessoa, a natureza mesmo anula a pessoa. Pois bem, a Bíblia tem razão. E temos que ver a Bíblia também de uma forma científica. Deus é ciência. Deus criou seres pensantes. Você está me assistindo aí porque você está em busca de alguma coisa que você não sabe, né? Então você é um ser pensante, você vai estar analisando, esse cara aí é um teólogo, será que esse teólogo é burro? Eu sei que ele é nordestino, mas nordestino é inteligente, né? Então você vai ficar pensando o que eu estou falando. Isso é uma dádiva, uma maravilha de Deus. Pois bem, já sobre as pirâmides, muitas perguntas pelo e-mail, pelo livro Enigma dos Sonhos. Você pode olhar no livro Enigma dos Sonhos e você vai encontrar muitas respostas para enigmas e sonhos, visões, né? É um livro que fala muito sobre maldições. E é um livro maravilhoso. Então nós recebemos muitos torpedos e também e-mails. Você pode mandar para nós, a gente vai responder. Sobre as pirâmides, eu faço uma pergunta a você. Você acha que aquelas pirâmides enormes, pesando milhares de toneladas, com pedras com várias toneladas cada uma, bem empilhada, em conotação com as estrelas, com janelas para constelações, com toda a Via Láctea desenhada dentro dela, você acha que aquela pirâmide, ou as 3 pirâmides, a pirâmide de Gizé principalmente, ela foi construída por homens da pedra? Você acha que aqueles blocos foram carregados por homens apanhando nas costas num percurso de centenas de quilômetros? Você acha que aquelas pedras tão bem talhadas foram talhadas com talhadeiras, com ferramentas rústicas, com ossos? Eu vou fazer outra pergunta a você. Você acha que aquela conotação das 3 pirâmides, em conotação com as 3 Marias, em conotação com estrelas, com janelinhas direto para constelações, né? Em harmonia com meridianos,
Você acha que foram feitas por egípcios antiguíssimos? Aqueles caras que não sabiam nem onde estava o nariz? Você acha? Bem, se você acha, você é livre para achar o que você quiser, mas eu acho que não. Ah, mas você tem que ser formado, Eu sou formado sim, mas você tem que ter mestrado em arqueologia, não sei o que lá. Bem, não importa, eu quero apelar para a sua inteligência. Você acha que dá para colocar a cada 2 minutos um bloco de 10 toneladas, carregada de dezenas de quilômetros, para construir uma pirâmide em 20 anos? Isso é ilusão. Isso é brincar com a nossa inteligência. Colocar a cada 2 minutos um bloco de 10 toneladas para concluir uma pirâmide em 20 anos. Isso é ilusão, ilusão, ilusão. Aquelas pedras bem cortadas, aquele alinhamento das pirâmides, aquela questão das constelações e as pirâmides, os corredores, toda a estrutura das pirâmides bem feita, aquilo foi feito por engenheiros orientados por anjos. Aquilo foi feito vou repetir, foi feito por engenheiros orientados por anjos. Isso, segundo a minha teoria, as pirâmides e todas as pirâmides do mundo, inclusive algumas que estão submersas, elas foram feitas no mundo pré-diluviano. E o mundo pré-diluviano, segundo os livros pré-diluvianos, como o livro de Enoque, o livro de Melquisedeque, mostrava que o homem tinha muito contato com os anjos. E os anjos ensinavam muitas coisas. Ah, pastor, teólogo, isso é coisa de gente besta, isso não existe, meu Deus, vou morrer e tal. Olha, nós encontramos agora, na Segunda Guerra Mundial, a sociedade de Hitler. Hitler era um bruxo. E Hitler tinha uma sociedade chamada Sociedade Vril. Sociedade Vril, uma sociedade extremamente mística, que perseguia o paraíso, perseguia os tesouros de Salomão, usava magia, não podia ver alguém com algum dom que eles iam entrar e puxavam para dentro. A Sociedade Vril, em 100 anos, orientado por espíritos, construíram a bomba atômica, a turbina e muitos equipamentos que hoje os Estados Unidos usam foram construídos orientados por espíritos. A Sociedade Vril perguntava aos espíritos. E os espíritos diziam, faça assim, faça assim. Por isso tem o foguete V1, V2, V3. Da Sociedade Vril, uma sociedade secreta, violentíssima na época, onde eles usavam as mulheres para ter contato com os espíritos. E Hitler, e o alto escalão de Hitler, participava dessa Sociedade Vril, que não era uma só, tinha várias divisões, porém a mensagem era dominar o mundo e pedir orientação dos espíritos. Os espíritos que eles pediam orientação eram anjos caídos, que eles também achavam que eram extraterrestres ou criaturas do submundo. Inclusive foram atrás, tentaram chegar lá e armaram até bomba para destruir essas criaturas do submundo. A Sociedade Vril dominou a Alemanha e em 100 anos ela quase dominou o mundo. E isso agora pertinho, 1945. Na época das pirâmides, ou dos templos maias, templo da serpente e tudo mais, eles receberam sim orientação. Você acha que os maias eram aqueles brutões que matavam os caras, jogavam a cabeça lá em cima, e a cabeça vinha rolando, e eles faziam um sacrifício humano? Aquilo ali foi uma sociedade que veio depois, viram aquelas grandes pirâmides e se aperfeiçoaram nela. Além disso, tem a questão da teoria da absorção, onde o ambiente influencia quem mora nele. Então, os novos habitantes foram influenciados pelo ambiente, e eles sabiam que não foram eles que construíram, a tal ponto que eles diziam que os templos maias, astecas, incas, eram os deuses que construíram e os deuses iriam voltar. E quando o homem branco chegou na América Central, eles pensaram que os deuses eram esses homens brancos. E aí se ferraram porque os homens brancos exterminaram a raça deles. Isso quer dizer o seguinte, que eles não tinham construído aquilo ali, eles pegaram aquilo já construído. São centenas e milhares de pirâmides, tanto no deserto. Quando a gente vai lá para o fundo do mato, temos pirâmides enormes que ainda não foram pesquisadas. Pois bem, se você quiser acreditar que de 20 em 20 minutos a pessoa colocava um bloco de 10 mil toneladas em cima um do outro, você acredita. Porque se fosse para fazer hoje, teríamos enorme dificuldade para fazermos hoje.
hoje, com toda a tecnologia, com grua, com engenheiros, com helicóptero, com caminhões gigantescos, se fôssemos fazer uma pirâmide hoje, naquele estilo, para cortar a pedra, para colocar uma pedra em cima da outra, sem cimento, sem nada, e essa pedra equilibrasse e ser amontoada uma em cima da outra, e formar uma pirâmide completa, uma forma geométrica linda e maravilhosa, em conotação com as estrelas. Se fôssemos para fazer hoje, talvez com 20 anos, com toda a tecnologia que nós temos, não conseguiríamos. O que aconteceu foi que essa sociedade egípcia, que veio os faraós e tal, que Moisés foi para lá, essas coisas, já era uma sociedade que veio depois. E ela se aperfeiçoou de uma forma a crescer na ciência deles e no conhecimento. Queira ou não, Israel teve que passar pelo Egito. E Israel viveu dentro do Egito, do Novo Egito, 400 anos. Isso é quase a idade do Brasil. Então, queira ou não, a religião judaica tem tudo a ver com a religião egípcia. Por que muita gente não fala isso? Porque geralmente o Egito é comparado ao mundo, à escravidão, não sei o que lá, tal. Bem, isso é a poesia das religiões. Mas, de fato, as sociedades secretas judaicas usam símbolos egípcios. Vou citar só um: as sociedades secretas que vieram de Salomão. Salomão foi um grande bruxo. Depois que Salomão se desviou, ele deu margem a muitos conhecimentos. Bem, alguns do mal, outros do bem, ninguém sabe qual é a diferença entre um e outro. Lá misturou tudo no templo de Salomão. E muitas ciências que Salomão usou eram do Antigo Egito. Sociedades secretas apontam para o estudo de Salomão. Salomão tinha passado a infância no Egito. Pois bem, mas esse Egito que eu falo é muito antes. Aquelas pirâmides foram construídas por uma civilização muito anterior. Muito anterior. Seria a civilização, a Bíblia fala, o mundo perdido, o mundo que pereceu. O mundo pré-diluviano, de homens gigantes, de homens que viviam mais de 1000 anos, de homens que tinham contato com anjos. E você acha que o cara vai ter um contato com anjo e vai falar o quê? Oi, tudo bem, anjo? Tudo bem? Tá chovendo, né, anjo? Essa chuva não para. Mas mesmo chovendo, anjo, faz calor. Puxa, o ar-condicionado lá de casa quebrou, meu amigo. Ah, meu Deus do céu. Anjo do céu, eu comprei um liquidificador e também comprei um micro-ondas. Isso é conversa besta, o anjo não vai conversar isso. O que o anjo vinha conversar com os homens? Será que o homem teria condições de ter contato com os anjos? Eu fico incrível com alguns religiosos que admitem o homem ter contato com Satanás, ouvir Satanás e ser orientado por Satanás, que é um anjo. Mas não admite que o homem seja orientado por um anjo de Deus. Não, peraí, não, Deus não. Quer dizer que os anjos de Deus não podem fazer nada. E os anjos de Satanás podem fazer tudo. Orienta o cara, ensina o cara a fazer uma bomba, no caso de Hitler. Ensina o cara a dominar o mundo, ensina tudo. E os anjos de Deus não ensinam nada. Então haveria uma distorção. Eu acho que os dois mundos, de Satanás e o mundo de Deus, influenciam o homem. Desde que o homem queira ser influenciado. As pirâmides, tanto do Egito como as pirâmides da América Central, com certeza, na minha opinião, essa é a minha opinião simples e singela de um simples mortal, não foram construídas por aqueles habitantes. Não foram construídas por um povo que se chamou Maia, que Maia foi o descobridor, ou aquele que descobriu, né, o conquistador. Não foi. Aquele povo que é chamado egípcio, mas anterior, egípcio antigo, não foram eles que construíram aquilo ali. Com certeza. Eu gostaria que você desse uma olhada na estrutura das pirâmides. E no conhecimento que eles têm dos astros, do céu, das estrelas. Você acha que se você passar 2 ou 3 noites, vamos botar 3 noites, não, vamos botar 3 meses, você ficar como um abestalhado, olhando para cima, olhando, você identifica constelação tal, o que é planeta, o que é estrela. Você não identifica. Você acha que os egípcios fizeram isso a olho nu? Todo aquele conhecimento deles vinha assim, de repente o cara tava, eu sou Aritana da pedra, pegava a mulher, carregava pelo cabelo, tal, e de repente esse cara dá um treco na cabeça dele e ele começa a construir pirâmides enormes. Você acha que foi assim? Eu acredito que você não acha isso não. Não, mas o egiptólogo, fulano de tal, doutorado, mestrado,
Esse cara disse que as pirâmides foram construídas, cada pedrinha daquela vinha em cima de um carro de madeira, e os caras iam botando a madeira embaixo do carro, ia rodando, e os caras puxando, e os egípcios batendo, vamos lá, desgraçado, miserável, vamos embora, trabalhar. Você acha que uma pirâmide enorme, uma não, 3 pirâmides enormes daquela, foram construídas dessa forma? Você acha que haveria uma organização? Porque se fosse a China, eu até acreditaria, porque chinês, meu amigo, nasce com força. Tem chinês por tudo que é canto. Tem mais chinês na terra do que... Então, se eles inventarem de reproduzir, pronto, eles tomam a terra todinha. Mas no Egito, no deserto, passando fome, não tinha comida para todo mundo. Uma pirâmide daquela feita em 20 anos, isso é coisa de... Bem, vamos dizer que eu sou burro. Não estou acreditando. Eu não estou acreditando que trouxeram uma pedra daquela a 120 quilômetros de distância, né? Que é quase de um estado a outro, rolando num pedaço de pau. E esse pedaço de pau rola tudinho. Eles querem que a gente acredite que aquelas pedras foram empilhadas através de groas. Groas feitas com bambus e amarrado com tiras de árvore. Eles querem que nós acreditamos nisso. Você acredita sinceramente nisso? E aquele conhecimento de energias que ele tinha, né? Se você for estudar a questão do olho de Horus, todo mundo diz, olho de Horus, é do diabo, do campo. Bem, aí você tem que estudar para ver. Deve ter coisa do diabo, deve ter coisa que não é do diabo. Tem coisas ali que são energéticas, eles estudam a energia que sai da coluna, a energia que sai daqui, a energia de curar, a energia não sei o que lá. Eles estudaram isso. Como? De repente o cara disse, olha, tem uma energia, e aquele símbolo da serpente que é utilizado até hoje na medicina, né? Que é parecido com o DNA humano. Como é que eles souberam? Como é que eles souberam das constelações? Como é que eles fizeram de dentro das pirâmides uma janelinha mais ou menos de 20 centímetros por 20 centímetros. Essa janelinha, ela vaza centenas de pedras e sai diretamente na constelação. Como é que eles fizeram isso? E não erraram, ou não veio um egípcio burro e botou a pedra em cima do buraco, não. A janelinha vai vazando centenas de pedras e dá direitinho numa constelação. Seria muita poesia acreditar nisso. Ah, porque essas pedras vieram a 120 quilômetros carregadas no jumento. Haja jumento, meu amigo, para carregar milhares de pedras pesando toneladas. Ou aquelas pedras, teve pedra que veio a 1000 quilômetros de distância. Inteiras, elas são inteiras. Né? Aí vem um cara e diz, não, porque eles cortavam, botavam fogo e tal. Bote fogo, vê se você corta. Pega a melhor ferramenta que nós temos e tenta cortar. Arruma aí 50 homens e tenta cortar. Não corta. É só teoria. Bababá. Eles arrumaram um buraquinho, aí botaram fogo, botaram lenha, aí a lenha aqueceu, aí se formou uma peça só. Uma peça enorme, porque era uma peça energética, não podia ser quebrada, tal. Tudo bem, você está dizendo isso. Agora, na prática, tem que provar. Se nós temos algo de 120 metros, 100 metros, faça com 3 metros. Tente experimentar fazer 3 metros. 2 metros, 1 metro, faça com 1 metro. Não faz. Pega aí 100 pessoas e tente fazer uma pedra daquela, tente cortar ela direitinho, né? Tente cortar ela direitinho, tente fazer uma pedra daquela. Não faz. Ele fica dizendo, não, porque eles fizeram assim, eles fizeram assado. Tudo teoria. De teoria a gente entende. A gente pode pegar um texto da Bíblia, criar uma teoria, blá, 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 e criar essa teoria. E nós podemos pegar um tema como o Egito e dizer, não, eles fizeram tal voando e tal. Bem, encontramos mistérios no mundo inteiro, mostrando que houve uma civilização passada. E essa civilização era extremamente inteligente e usava ciência que nós não conhecemos, né? Podemos citar aqui para vocês centenas dessas civilizações, mistérios enormes, incríveis. Mas tudo ou todas elas apontam para a existência de um povo pré-diluviano super inteligente. E como
o livro de Enoque diz que os homens, Malalael, pai de Noé, conversava com os anjos, batia papo com os anjos, e os anjos diziam as coisas com ele e tudo, e ele ouvia. Bem, esses homens foram orientados pelos anjos. Você acha, novamente voltando para a religião, você acha que Deus iria fazer o patinho feio do universo? Por exemplo, um patinho feio do universo seria o homem. O Satanás pecou, pintou e bordou no céu. Deus não quebrou a asa dele, não quebrou a perna dele, não deixou ele doente. O homem pecou, então o homem ficou pobre e tal, e Deus continuou metendo lapada no homem. Deus teria criado o homem para ser só no universo, todo mundo servindo ao homem, anjos, todo mundo olhando, tal. Existe sim, meu amado, um macrosistema aí em cima. Se nós estamos assim, desta forma, é porque nós pecamos e alguma coisa aconteceu. Veja a teoria do centro atômico, pode colocar a teoria do centro atômico, Joilson de Assis, tudo junto, ou no meu canal, você vai lá, bota a teoria do centro atômico, e você vai ver que existe uma teoria que explica essa involução que nós sofremos. Na verdade, nós não saímos das cavernas para os tronos. Nós saímos do trono para as cavernas. Adão fez um acordo com Lúcifer e esse acordo nos lascou. E permitiu uma galera rebelde e sanguinária entrar nesse planeta. E complicou tudo. Deus nunca foi contra a ciência. Deus nunca foi contra a ciência. Ele retardou algumas vezes como a Torre de Babel, porque o homem não tinha condição de ter o que tem hoje, né? Já tinha se destruído. E quem vai destruir o homem é o próprio homem. Pode ter a certeza disso. Hoje temos projeto ARPA, hoje temos domínio da chuva, domínio dos terremotos, temos máquina de terremoto, temos máquina de controlar o tempo, máquinas de controlar a mente humana. Estamos fabricando nos nossos laboratórios centenas e milhares de máquinas. Tudo como se nós estivéssemos provocando a nossa própria destruição como humanidade. Pois bem, nada disso assusta. Quando você for na pirâmide, ou você for lá no Peru, ver as linhas de Nazca, você veja aquilo ali como uma tecnologia angelical que nós tínhamos no passado um convívio muito maior com os anjos. Quando houve dilúvio, alguma lei foi provocada, algo mudou na natureza humana, na lei, que impediu esse contato direto com os anjos. E os livros antigos apontavam esse contato direto com os anjos, entre homens e anjos. Como nós temos anjos bons e anjos maus, né, poderiam se encontrar com anjos de Deus ou anjos do diabo. Pois bem, parece uma coisa muito simplista, mas também é muito simplista acreditar que pobres coitados analfabetos e escravos construíram uma pirâmide daquela em 20 anos, colocando a cada 2 minutos uma pedra trazida a centenas de quilômetros de distância, em cima de burros e vacas, ou rolando em cima de paus, na areia do deserto. Seria simples demais. Eu prefiro acreditar, né? Não porque tem que ter prova, eles também não têm provas. Ah, porque lá na pirâmide tem um desenhozinho, um bocado de abestalhado puxando uma pedra. Aquele desenho pode ter sido feito por qualquer pessoa. Quando a casa está pronta, a pessoa que está na casa pinta a casa com a cor que quer. Não é verdade? Eu estou dentro de uma casa, pintei a casa de azul. Foi eu que fiz a casa? Não, eu apenas pintei. Uma pintura não quer dizer nada, porque alguém, centenas de anos depois, pode chegar lá e botar uma pintura. Até um guri. Papai, eu não tenho nada que fazer. Pinta essa pirâmide aí, meu amigo. Aí o guri lá vai, papai, eu vou deixar aqui um bocado de múmia e tal. Ó. Então, o que nós temos de concreto é o seguinte. Temos aí uma baita tecnologia. Aí é com T maiúsculo. Uma baita tecnologia que mistura ciência com espiritualidade, pontos energéticos, colunas, portais, supostos portais de abertura, ciências de cura, de contatos com o espírito, com naves, com seres de 4 metros de altura. Então nós temos uma baita civilização na nossa cara. Mas não, foi feito com um bocado de homem com os ossinhos esfregando na pedra de granizo,
Um bocado o cara diz, haja osso e haja boi para produzir tanto osso para você fazer uma pedra daquela. Pois bem, se eu falei alguma coisa errada, me perdoe, mas acreditar que homens analfabetos, levando chicotada nas costas, passando fome, construíram uma pirâmide daquela em 20 anos, me perdoe vocês, eu não acredito não. Eu prefiro acreditar em Papai Noel. Eu prefiro acreditar em Papai Noel. Você vê uma grande civilização que até hoje comanda o mundo. O olho de Horus, as ciências do Egito dominam o mundo, tanto no mundo judaico quanto no mundo dos Illuminati e de outras sociedades secretas que existem. Essa ciência ainda comanda. E não adianta os evangélicos ficarem dizendo, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. A gente tem que olhar, observar e ver, né, que ciência é essa? Como é? Será que é dos anjos caídos? Será que é dos anjos de Deus? Não adianta a gente fechar os olhos e dizer, não há ciência, não existe, não ciência. Eu não acredito na ciência, não, é Deus e Jeová e Jesus, que a ciência está aí. Mas a ciência egípcia é bem mais evoluída, que ela mistura tudo. Ela mistura, né, uma ciência quântica, ela mistura uma ciência funcional, mecânica, e mistura também uma ciência como fosse uma espiritualidade e uma religião, como se a religião fosse a política dos céus. É como fosse a maior de todas as políticas. E queira ou não, a religião domina o mundo. Os Illuminati são religiosos. Sociedade Vril foi uma religião. As demais sociedades que você pode citar é uma espécie de religião. E essa política domina o mundo até hoje. Deus existe, os anjos existem. Fomos influenciados pelos anjos. Caímos, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele veio nos levantar. É o segundo Adão. Paz e luz para você. Pense nisso. Jesus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.